nosso irmão Isaac. Eu que tinha que conseguir fazer essa volta aí porque o Oséias de Paula tem lá essa capacidade, e o Isaac não tem Paula, não é Isaac do Vale, né? Mas se eu for fazer isso, graças a Deus. Meus amados irmãos, eu estive durante essa semana, bisbilhotando alguma coisa e descobri que eu sou mesmo privilegiado. Eu já sabia, mas foi confirmado, porque olhando a história, descobri que no culto aniversário do templo do ano passado, 2013, fui eu o pregador. Fui o substituto, o pastor José Neves, de saudosa memória, não pôde vir, estava enfermo, e o pastor Rui me pegou ali pelo pé para poder pregar naquele dia. E eu, então, estava observando. Naquele dia, os irmãos sabem até a mensagem que eu preguei, sabe nada que nem eu sabia. Que eu fui ver, e querendo saber alguma coisa sobre a história do templo, aí lembrei, falei, olha que maravilha, fui eu que preguei. Falei sobre a vinha, falei sobre a oliveira verdadeira, quando Jesus falou da oliveira, falei sobre aquela história. E eu tinha preparado uma mensagem para hoje, não lembrava nem que era o aniversário do templo, foi no domingo passado, que os irmãos aqui em cima no púlpito lembrou-me. Mas eu tinha preparado uma mensagem para hoje, para nós meditarmos na palavra de Deus, e eu vou aproveitar e fazendo aqui alguns retoquezinhos nessa mensagem, falar sobre essa nossa bênção do aniversário do templo. E eu convido os irmãos para fazer o favor de abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. E também eu já partilhei essa mensagem com os nossos irmãos ali em Albufeira, que eu tive que fazer um pedido à igreja ali em Albufeira, porque no mês de agosto e setembro, eu praticamente passei aqui aos domingos. E os irmãos ficaram assim um pouco sentidos, porque nos cultos de domingo os nossos horários são os mesmos, e eu estava aqui, agosto, setembro, praticamente fiquei aqui. No mês de outubro, graças a Deus, folguei. E dessa vez eu tive que reunir os irmãos e pedir a compreensão dos irmãos, e nós fizemos lá uma mudança nos horários. Colocamos o nosso culto para as 16h. E em Armação de Pera, durante esse mês de dezembro, por causa das atividades de Natal, nós suspendemos o culto lá aos domingos. E estamos fazendo em Albufeira às 16h. Então, hoje até os irmãos, pela graça de Deus, estiveram lá e saíram de Armação de Pera e foram para Albufeira participar do culto lá, que era o mesmo horário também de Armação de Pera. Então, fizemos uma mudança com o propósito de participar dos trabalhos. E Deus tem abençoado, tem havido compreensão da parte dos irmãos, e nós estamos alegres por isso, porque Deus está no controle. Quando Deus está no controle, as coisas correm tudo bem. Então, João capítulo 20, versículo 1 ao versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Cerca da hora terceira saiu e viu que estavam outros ociosos na praça, e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Outra vez saiu cerca da hora sexta e também da hora nona, e fez o mesmo. Igualmente, cerca da hora 1/10, saiu
e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: por que estás aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora 10ª, receberam 1 denário cada um. Vindo então os primeiros, pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o proprietário, dizendo: estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, nessa noite em que estamos aqui reunidos, adorando-te, pedimos que o Senhor venha falar também aos nossos corações, mas principalmente, Senhor, ao coração daqueles que nos ouvem através da internet, onde quer que estejam, Senhor, que o Senhor possa revelar a eles o teu amor, a tua bondade, a tua grandiosidade, Senhor, e que eles possam sentir, ó Deus, acolhidos por ti, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Hoje, você que está assistindo esse culto pela internet, talvez a primeira vez ou não, isso não faz muita diferença, mas eu gostaria de levar até você uma boa notícia. A notícia é que Deus te ama, não importa a altura em que você está neste momento. O importante é que você sinta o seu amor e possa vir a Ele. E eu vou explicar durante essa mensagem. Portanto, até convido você que fique aí sentado onde está e ouça-me por um momento, que certamente Deus vai te abençoar. Quanto a nós aqui presentes, nossos irmãos, eu fiz aqui alguns apontamentos e coloquei o tema: a soberania e a bondade de Deus. Pensei sobre isso, sobre a soberania e sobre a bondade de Deus. E eu fiz aqui alguns apontamentos e vou compartilhar com os irmãos. Quão diferentes são os critérios de Deus no trato com os seus filhos, porque Ele mostra total imparcialidade. E eu lembro de ter comentado, e volta à minha mente, porque isso fica muito gravado em nós, é que às vezes nós, como seres humanos, não somos imparciais. Principalmente nós, os pais, e quando digo pais, estou dizendo de modo genérico, pai e mãe, temos que ter muito cuidado para não pender, assim, para o lado de um filho, em detrimento do outro, porque podemos criar até dificuldade no relacionamento familiar. Há filhos que se sentem menos amados, embora talvez não sejam, mas talvez o tratamento que ele recebe pode fazer com que ele sinta que o pai ou a mãe gosta mais dele do que do outro. E nós temos exemplos bíblicos de grandes aborrecimentos na história a respeito dessas pessoas que sofreram essa situação.
exemplo, José, filho de Jacó. Quando José teve Jacó como filho, ele já estava assim um pouquinho avançado na idade, e a sua esposa, que era estéril, ele desejava muito que ela tivesse um filho, e ela lhe deu um filho. Embora nós conhecemos a história de José, sabemos da intervenção de Deus, sabemos dos propósitos de Deus, mas fica ali patente que um dos problemas que gerou a dificuldade entre os irmãos de José foi por causa da forma de Jacó lidar com ele. Jacó tinha mais atenção para ele. E geralmente nós ouvimos isso em casa com os filhos, os irmãos. Eu também sou filho, e às vezes os filhos falam, porque minha mãe gosta mais de fulano, meu pai gosta mais de ciclano e tal. Às vezes não é nada disso, é a forma. Tem filhos, olha a nossa mão, os dedos são todos diferentes, e tem um jeito diferente, aquele jeitinho mais diferente de um do outro. E às vezes essas coisas precisam ser lidar com cuidado. Mas a verdade é que nós somente com a graça de Deus podemos saber educar e dar uma boa criação aos filhos, e cuidar para não fazer e não transmitir talvez até um falso pensamento aos nossos filhos, de que nós amamos mais a uns do que a outros. Jacó, por exemplo, ele teve um problema lá com seu irmão Esaú por causa disso. Depois, mais tarde, ele não aprendeu. Cresceu e foi fazer aquilo com seu filho José, mas ele lá atrás teve um problema, porque ele era mais chegado ali à culinária, estava sempre na cozinha com a mãe, dando uma ajudazinha. Eu tenho um irmão que é mais velho do que eu sou o mais novo da família, somos um monte, mas eu sou o mais novo, e tem lá um irmão acima de mim, que às vezes os nossos irmãos, as pessoas iam falar, achar alguma coisa, brigar com ele, a minha mãe logo tomava a frente e dizia assim, quem me ajuda mais aqui é ele. Deixa o rapaz, que na hora que eu preciso de ajuda é ele que está aqui. Quando eu casei, a minha esposa está ali, ele ia viajar lá para cá, chegar lá, deixa que as louças eu lavo. Era aquela pessoa assim, dedicada, um coração amoroso. Via alguma coisa, não, deixa que eu faço. E às vezes, a mãe tinha que falar assim, vai lá fazer aquilo, rapaz, como muitos de nós. Então tem essas coisas que podem influenciar, não é que gosta mais ou não, é o nosso jeito. Mas Jacó, a mãe dele gostava mais dele, nesse sentido, porque ele estava sempre ali na cozinha, ajudar a fazer comida, gostava de cozinhar. E já Esaú já era mais para o lado do seu pai Isaac, porque era um caçador, gostava de caçar, e o pai gostava de caça. Quer dizer, tem essas dificuldades, mas às vezes, e os irmãos que têm os seus filhos, e aqueles que têm mais de um, sabem perfeitamente que às vezes as coisas complicam. Mas Deus não trata assim os seus filhos. Deus é imparcial no tratamento. Ele nos ama todos. E tem aquele amor igual para todos nós. Uma excelente notícia para o pecador, que eu disse que tinha aqui uma boa notícia para quem ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, é que, ao arrepender-se dos seus pecados, não importa o tempo que tenha decorrido entre a sua decisão, tornando-se um filho de adoção, os seus direitos e os seus deveres passam a ser iguais a todos. Pode ser agora. Pode ser mesmo agora. Quando o irmão do filho pródigo, o irmão Carlos, eu tenho aqui, obrigado. Está vendo como eu já estou conhecendo o irmão Carlos? Com licença. O irmão Carlos já ia buscar água, viu? Eu estou aflito, eu não ia tentar não beber, mas peço desculpas aos irmãos. É que a garganta está mesmo prejudicada. Obrigado, irmão Carlos. Deus vai te dar um galardão maior. Então, quando nós olhamos
para as Escrituras, e essa questão da adoção, o irmão do filho pródigo, ele representa alguns de nós quando descuidamos da nossa vida espiritual. Porque o irmão estava desviado, perdido, e na palavra de Deus diz que ele estava morto e reviveu. E quando ele voltou, que o pai fez aquela festa toda para ele, para recebê-lo, era também para o seu irmão ficar muito alegre com a volta do irmão, que nas palavras do pai estava morto e reviveu, mas ele ficou triste, ficou aborrecido, não quis nem entrar em casa, porque o pai tinha abençoado o seu filho, que na mente dele tinha vivido uma vida, estragou tudo que tinha, perdeu os direitos. Mas esse homem, esse pai, representa Deus, que está com as mãos estendidas, tem esse amor que, embora algumas pessoas possam não ter a mesma alegria, Deus tem alegria de quando você, pecador, quando um pecador se arrepende e vem a Ele. Há uma festa no céu de Jesus. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por todos nós que aqui estamos. Porque nós já fomos alcançados. Mas quando alguém se arrepende, é uma bênção muito grande. E essa pessoa pode ter 50, 60 anos de crente e pode se converter hoje, ou alguns dias atrás, ter o mesmo direito. Não somos melhores e nem piores. Somos todos iguais. O amor de Deus por nós é igual. Deus não olha assim como os homens. Espera aí, esse tem 30 anos, 30, e esse tem 29. Então, espera aí, eu vou amar mais o de 30, menos o de 29. Esse tem 2 ou 3 meses, então ainda está precisando de muito cuidado. Não é verdade. O amor de Deus é igual. Deus não trata as pessoas como os homens. E essa parábola que Jesus contou a respeito desse patrão que tinha lá uma vinha, que foi agariar os trabalhadores, explica muito bem isso. Nós vimos que havia ali horários de trabalho em que as pessoas começaram o seu trabalho. Alguns começaram às 6 horas da manhã. Foram para vindimar, 6 horas da manhã. Os irmãos que já vindimaram sabem como é que é o trabalho. Eu já tive o privilégio também de fazer vindima, lá em cima. E claro que eu comia mais uva do que vindimava, mas estava lá de borla, ajudando os irmãos e passando aquela festa, porque a vindima é mais do que um trabalho, também é festa. E eu estava lá mais para a festa, mas chegava à tarde e já estava mesmo satisfeito de tanta uva. Nunca tive tanto privilégio de comer tanta uva. Muito bem. Então, mas nós sabemos que como as pessoas que começaram às 6 horas da manhã, começaram a trabalhar, e outros chegaram às 9 horas da manhã, depois teve um grupo que chegou ao meio-dia, os outros chegaram às 3 horas da tarde. Essas pessoas, na medida que iam chegando, os que chegaram primeiro, claro que estavam com a camisa já suada. Mas eles foram contratados de manhã e disse: quanto é que você quer para ir trabalhar lá para mim? 6 horas da manhã começa o trabalho e diz: olha, vai, eu vou te pagar um denário, um dinheiro, um denário. Significava um dia de trabalho do trabalhador. Suponhamos 40 euros para fazer uma vindima. 40 euros, 30 euros, não sei. Vamos falar aqui na nossa moeda, 40 euros. Vai lá que eu vou te pagar 40 euros para você fazer esse trabalho hoje, durante o dia. E eles começaram a trabalhar às 6 horas da manhã. Quando foi 9 horas, o patrão passou novamente lá, e olhou e viu lá algumas pessoas na praça e disse: por que vocês estão fazendo aqui? Ainda não fomos contratados para vindimar. Então vai lá para a minha vinha que eu vou te pagar depois o justo. Quando foi meio-dia, já estava lá o pessoal preparando para almoçar, já tinha tomado o café da manhã, como diz, comida à bucha, ali para as 10 horas.
E chegou mais uma turma para trabalhar meio-dia, eles estavam já preparando para ir almoçar, chega mais uma turma para trabalhar. E continuaram trabalhando. 3 horas da tarde, estava já olhando o relógio e pensando, agora está na hora da gente dar uma paradazinha, um refrescozinho para a gente tomar alguma coisa, comer alguma coisa, porque o trabalho termina às 6 horas. Então temos que fazer alguma coisa mais. E eles estão lá trabalhando, e quando dá 3 horas, chega mais uma turma para trabalhar. Eles olharam, não entendiam nada, porque geralmente começa cedo para trabalhar, mas está chegando gente, eles eram apenas trabalhadores. Eu penso que até o mordomo, o encarregado, o responsável por aquele trabalho, por aquela vinha, olhava assim e dizia, mas o meu patrão hoje deve estar meio passado. Porque ele nunca fez isso, mas todo dia, toda hora chega gente nova. Nós o trabalho já está quase a terminar e está chegando gente nova. Mas não podia falar nada porque também era empregado. Ele tinha alguém que mandava nele, que dirigia. E quando deu 5 horas da tarde, a hora 1/10, 5 horas da tarde, faltava 1 hora para terminar, alguns dos trabalhadores já estavam lá lavando aqueles poceiros, aqueles balde grandes assim para poder guardar. Alguém já tinha carregado já azul para colocar em cima dos tratores, para sair lá dentro da vinha, aqueles tratores movidos a jumento e movidos a bois, que aqui agora é cavalo, né? Movido a cavalos, a força. E eles estavam lá preparando certamente alguns já estavam só contando história, falta só 1 hora, daqui a pouco vamos colocar aquela mão naquela pipa de massa e trabalhamos e tal, já a roupa toda colada de tanto sujar, carregando aquilo nas costas para vindimar. Chegou lá mais um grupo de pessoas para trabalhar, porque o Senhor passou lá na praça, encontrou lá uns pobres, miseráveis, abandonados, relegados, renegados, rejeitados. E o Senhor disse, o que vocês estão fazendo aqui na praça essa hora? Hoje é dia de vindima. O que vocês estão fazendo aqui? Olha, ninguém nos contratou, ficamos aqui o dia todo, não apareceu ninguém. E aquele patrão, aquele dono diz, esses homens têm família. Começou a pensar, certamente foi isso. Poxa, eles precisam de ganhar um dinheiro para poder cuidar da sua família. Talvez não tenham alimento em casa, vieram trabalhar, precisa de um socorro, precisa de uma ajuda, eles são necessitados. E o Senhor diz assim, olha, falta 1 hora para terminar o trabalho, vai lá para a minha vinha, que depois eu vou te pagar o que é justo. Eles devem ter feito as contas e dizem assim, não vou lá não vale a pena. Não foi assim que eles disseram. Eles foram. Primeiro, é porque eles estavam necessitados. Segundo, porque eles tiveram uma oportunidade. E eles aproveitaram a oportunidade. O maior problema do ser humano é rejeitar as oportunidades que Deus lhe dá. As oportunidades, segundo um sábio, diz que a oportunidade é como um pássaro sem cauda. Tem que ser apanhado de frente. Passou, já era. E eles aproveitaram a oportunidade que foi lhe dada. E foram para lá. Não quiseram saber o que ia acontecer com eles, não quiseram saber quanto é que iam receber. Eles foram porque precisavam, necessitavam. E quando chegou 1 hora de trabalho apenas, eles foram para lá. E o Senhor diz, quando terminar eu vou estar lá e vou acertar e vou lhe dar o que é justo. Quando deu 6 horas, terminou o trabalho, o encarregado devia já estar preocupado, como é que eu vou fazer agora? Tem gente aqui, eu sei que foi contratado para trabalhar durante o dia para pagar X. Agora tem gente aqui de todos os horários, chegou gente 9 horas, chegou meio-dia, chegou às 3 horas da tarde, chegou agora um grupo aí às 5 horas. Já não tinha quase nada para fazer, apareceram aí 5 horas. O que eu vou fazer? Devia estar preocupado. Só que chega o patrão. E o patrão chegou e disse assim, faz favor, olha, faça o pagamento dos funcionários. Começa pelos últimos.
E quanto é que eu vou pagar? Pago o mesmo a todos. Vou pagar 40 euros? Ele trabalhou só uma hora. Paga os que eu estou mandando. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E o encarregado foi lá e começou a pagar. Quando esses que chegaram lá de manhã às 6 horas, que ralaram o dia todo, na palavra deles disseram, nós suportamos a fadiga do dia todo, do sol, do sofrimento aqui nessa vidima. E eles, quando viram que o encarregado estava pagando os últimos, que trabalharam só uma hora, e pagou 40 euros, eles, os olhos fizeram aquele cifrão dos euros, a mente já fez um cálculo e disse, agora nós, essa semana, estamos mesmo feito. Porque se esse que trabalhou só uma hora recebeu 40, nós vamos receber muito mais. Nós trabalhamos 12 horas. Até os que trabalharam menos começaram a pensar também, olha, vamos receber mais, não combinaram, o senhor falou que ia pagar o que é justo, e pagou aquele 40, a mim deve ser mais. E eu sei que aqueles que chegaram de manhã foram logo reclamar com o Senhor. E está aí no versículo de número 10 do capítulo 20. Diz assim, vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. Receberam os 40. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, contra o patrão, contra o dono, dizendo, estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Como é que é isso? Isso me faz lembrar algumas pessoas que, quando vê Deus fazer alguma coisa com as pessoas, se revoltam com Deus. Por que Deus fez isso com fulano e com ciclano? Por que a mim Deus não fez isso? Sabe por quê? Porque Deus é Deus e faz o que Ele quer. Ele é soberano. A vontade de Deus é soberana. Deus pode fazer o que Ele bem quiser fazer, quando quer e como quer. E não tem que pedir a mim e a ninguém para fazer. Deus faz o que Ele quer. Significa soberania de Deus. Neste caso aqui, a soberania associada à bondade dEle para ajudar aquelas pessoas necessitadas. É o seu caso. Por isso que eu disse que eu tinha uma boa notícia. É que Deus está vendo o seu estado. Deus vê a sua vida, a sua necessidade. Se você abre o seu coração, se você se volta para Deus, Deus te ama e Deus quer abençoar a sua vida, e Ele pode abençoá-lo. É Ele, o direito é dEle, Ele pode fazer. E por isso Ele virou para aqueles homens que murmuraram e disse assim, amigo, eu não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro, um denário, para receber os 40 euros por dia? Foi isso que eu ajustei contigo. Está aí o teu dinheiro. Então toma o que é teu, versículo 14. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último, a este derradeiro, tanto quanto a ti. Ou eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu. Versículo 15. Não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Deus pode fazer o que Ele bem quiser com qualquer um. E a maior vontade de Deus é a salvação das pessoas. Me permitam, os irmãos, fazer aqui picar os irmãos. Alguns dos irmãos. Principalmente o pastor Costa. Brincadeira, hein, pastor Costa? Eu lembro que
em outubro de 2000, estive lá na congregação, lá embaixo, na Vaso das Vacas. Lembro lá. Lembro que quando inaugurou esse templo aqui, ouviu-se falar, eu estava em Trancoso na época, mas lembro de ter vindo lá embaixo, quando era lá embaixo no culto. Fiquei uma semana aqui em Portimão, os irmãos, ninguém lembra de mim, nem eu lembro dos irmãos, mas sei que eu vim. A única pessoa que eu lembro naquela época era, já contei aqui, é do pastor Rui, da irmã Nélia e do João, mais o Felipe, que eram os miudinhos assim. Mas estive lá na igreja, agora dos irmãos não lembro. Preguei aqui, preguei 2 vezes lá. Em outubro de 2000. E depois, lá era pequeno, conheço lá ainda. E Deus deu a essa igreja, esse templo, que hoje nós estamos agradecendo a Deus por 10 anos. Uma bênção muito grande. Muitos trabalharam, muitos se esforçaram, muitos choraram, oraram a Deus, rogaram ao Senhor, pediram certamente muitas vezes, como diz o nosso irmão pastor Costa, que este terreno foi comprado por um escudo por metro quadrado. Muitas coisas se fizeram. Os irmãos, alguns já nem estão aqui, já estão na eternidade com o Senhor, mas que oraram, choraram, pediram a Deus, para que Deus pudesse dar um templo maior, um lugar que dignificasse o nome do Senhor, que a igreja estivesse para cultuar o Senhor. Nós não podemos esquecer isso de forma alguma. Eles começaram às 6 horas da manhã, mas muitos de nós chegou aqui às 5 horas da tarde. E temos o mesmo trato de Deus. Nós somos os trabalhadores da última hora. Muitos dos nossos irmãos pagaram um preço caríssimo para que o Evangelho chegasse aqui, para que nós hoje pudéssemos estar aqui nesse templo, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para derramar diante dele a nossa gratidão pelas suas bênçãos, pela sua misericórdia. Muitos pagaram um preço, mas recebe o mesmo que eu recebo e que você recebe, e você que me ouve, se aceitar Jesus Cristo hoje, entrará na mesma conta de Deus. Deus tratará você da mesma forma que tratou os nossos pioneiros e que nos trata hoje, tratará também a ti. Porque Deus não faz distinção de pessoa. Deus não tem um tratamento imparcial. Deus te ama. E foi isso que Jesus quis dizer àqueles homens que estavam questionando a respeito da salvação. Diz: olha, o reino dos céus é assim. Uns começaram lá atrás. Uns foram mortos na arena. Foram colocados como espetáculos. Outros seus corpos foram queimados. Outros foram cerrados ao meio. Andaram errante, como diz Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Aqui mesmo em Portugal, muitos dos pastores e dos irmãos que passaram a enfrentar situações difíceis, tiveram as suas casas apedrejadas, foram expulsos, tiveram perseguições, e hoje alguns já não estão conosco, mas sofreram, passaram, mas outros chegaram no meio da caminhada, e outros estão chegando, e alguns ainda virão, porque estão vindo, saíram da praça, estão vindo com destino à vinha, porque nós cremos assim, que o Senhor da vinha continua a convidar trabalhadores para a sua seara. E essas pessoas recebem da parte de Deus o cuidado, o trato, o amor, o carinho igual o que nós temos recebido. Foi fruto da bondade, e da vontade deste Senhor, deste dono, como proprietário e senhor daquela vinha, acolher aquelas pessoas necessitadas, pessoas rejeitadas, pessoas ociosas. Foi Deus que aprove
resgatar-nos também, que estávamos à margem da sociedade. Algumas pessoas passaram lá e deixaram-nos lá caído na sarjeta. Mas Deus passou e nos viu, e nos se estendeu-nos as mãos, e nos resgatou e nos trouxe para si. E hoje estamos aqui, e foi isso que aconteceu com esses trabalhadores, que eles ficaram lá, ninguém os contratou, mas aquele senhor passou e olhou e disse, falta 1 hora, mas eu quero abençoar a si mesmo. O tempo está findando, mas eu ainda estou com as minhas mãos estendidas para abençoar, porque eu tenho muito para dar, diz o Senhor. E Deus quer continuar derramando a sua bênção. O problema é que essas pessoas, elas aproveitaram a oportunidade que lhes foi dada. E se você aproveitar, também será abençoado. Hoje, igualmente, somos todos os trabalhadores da última hora. Todos nós. Somos os trabalhadores da última hora. Mas se um pecador se arrepende dos seus pecados e vem a Jesus, ele receberá o mesmo tratamento. A escolha é sempre sua. Aqueles trabalhadores da última hora poderiam dizer, não, já não tem muito tempo, não há mais nada a fazer, não vale a pena. Tem alguns que dizem, não vale a pena, as coisas já estão mesmo tudo estragado, está tudo perdido, agora não vale a pena mais. Tem até um ditado popular que diz, quem está na chuva é para molhar, agora já não adianta mais. Não, adianta sim. Se você voltar-se para Jesus, Jesus pode mudar e transformar a sua vida. Eles, pelo contrário, aproveitaram porque eles sentiram a sua necessidade. Enquanto um pecador não reconhece a sua necessidade de ajuda e de perdão para os seus pecados, está distante da bênção de Deus. Mas o dia que reconhece que é necessitado e que precisa, Deus estende a mão para o abençoar. Nesta parábola, Jesus ensina que Deus, ainda hoje, ainda agora, decorrido tanto tempo, ainda tem o melhor para si. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para você que me ouve, tão somente é necessário que você aceite o convite dele e deixe Deus te surpreender com a sua bondade. Porque aqueles homens foram para lá e dizem, acho que nós vamos receber uns 5 euros. E quando chegou lá, o Senhor tinha o mesmo valor para dar-lhes. Eles foram lá para, talvez com uma ideia completamente contrária daquilo que Deus ia fazer por eles. O Senhor ia fazer por eles. E o Senhor os abençoou. E hoje tem muita gente que pensa que já venceu, já está com um carimbo vencido, de vencimento. Tire isso do seu coração. Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Deus ainda há muito que operar na sua vida para fazer e te usá-lo. Retire essa mensagem de que o seu selo de vencimento já venceu. Levante-se diante de Deus e deixa Deus te usar, porque ainda há tempo ainda para Deus fazer uma grande obra na sua vida. Deus quer te abençoar. Porque Deus continua, não está limitado a espaço de tempo e hora. Nós sim, mas Deus não. E 1 hora para Deus pode fazer uma mudança muito grande. Porque diz que para o Senhor 1000 dias, 1000 anos é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Não tem espaço, não tem limite. Deus é esse Deus poderoso que nos ama e que está preocupado conosco. Não importa a hora que você entrou no trabalho, você está sendo tratado igual pelo Senhor. Sinta. E nós aqui hoje, ao comemorarmos o aniversário desse templo, eu sinto como se tivesse chegado aqui às 6 horas da manhã. E cheguei às 5 da tarde. 5 e algumas coisas. Mas sinto a alegria de estar podendo servir o Senhor, de ser abençoado pelo Senhor. Sinta isso também, não se sinta desprezado. Não se sinta rejeitado. Isso já aconteceu no passado, antes de você conhecer Jesus. Mas hoje você é um precioso. Lemos aqui, como o pastor Costa que leu. Para aqueles que temem ao Senhor, há um memorial. E no final veremos a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Há um memorial diante de Deus, escrito.
E nós que amamos o Senhor, nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Você é precioso, você é preciosa. Você que me ouve é precioso aos olhos do Senhor. Mas você precisa entregar seu coração para Jesus, entregar seu caminho a Ele, confiar nele, para que Ele possa transformar a sua vida. Há esperança para você, há resposta para essa sua necessidade, mas você tem que vir ao Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé, faz favor. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos orar. Eu não sei se aqui entre nós há alguém que ainda não tenha aceitado a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mas se tiver, eis aí uma grande oportunidade para você também receber a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E passar a fazer parte dessa família de Deus, ter o perdão dos seus pecados, sentir este amor de Deus, ser cuidado pelo Senhor, saber que o seu nome será escrito no livro da vida, que você faz parte da família de Deus. Você precisa aceitar, você tem que reconhecer a sua necessidade de que você precisa de Deus. Se nessa noite há alguém aqui entre nós que ainda não tomou essa decisão, não deu esse passo de fé, de dizer, eu quero aceitar Jesus, eu preciso também, eu quero esse Jesus, eu não quero deixar passar essa oportunidade, eu também quero ser contado neste povo de Deus, eu também quero o perdão para os meus pecados, quero ter nova vida, quero pertencer à família de Deus. Se há alguém entre nós, levante a sua mão, dê um sinal, porque nós queremos orar por você. Talvez você aí em casa agora, pastor, estou aqui em casa, como eu faço? Aí mesmo, abra o seu coração e diz, Senhor, eu quero te receber como meu Senhor. Eu quero te aceitar como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. E aí mesmo Deus te ouve e Deus te responde. E nós vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus também por esse tempo, por essa bênção que Deus concedeu a essa igreja, porque muitas pessoas desejariam ter um lugar como esse para poder cultuar o Senhor, e não tem. Valorize este lugar. Deus não habita em templos feitos pela mão dos homens, mas a igreja habita e o Senhor está aqui conosco. Valorize este lugar. Tem gente adorando o Senhor nas cavernas, escondidos, porque não podem ter a liberdade que nós temos. E muitos não valorizam o templo que tem, o lugar que tem. Durante a semana, não fique em casa, vem para a igreja, vem orar, vem buscar o Senhor, vem adorar o Senhor, vem louvar o Senhor. Este lugar foi consagrado para adoração ao Senhor. Vem para a casa do Senhor, não fique em casa. Porque Deus abençoou essa igreja com esse templo. Não é uma bênção monetária, é a bênção de podermos estar em um lugar tranquilos, não incomodar ninguém, nem ser incomodados, e poder ter toda a liberdade para adorar ao Senhor, para glorificar o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nessa noite, mais uma vez, Senhor, completa um ano a mais que o Senhor concede a essa igreja essa bênção de termos esse templo para te adorar, para te glorificar, para exaltar e bendizer o teu nome. Sabemos, ó Deus, que é fruto da tua misericórdia, do teu amor, e também, ó Deus, dos trabalhos assíduos, dos esforços, da bondade, dos corações generosos também do teu povo, Senhor, que contribuíram, que oraram, que participaram, ó Deus, que trabalharam até fisicamente, para que esse lugar hoje pudesse estar aqui, Senhor, para a tua igreja te adorar, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela liberdade que tem concedido a tua igreja também nessa cidade, de podermos ter as portas abertas para glorificar o teu nome e para exaltar o teu nome. Receba a nossa gratidão, receba a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor, e ser glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Os irmãos...